Muito boa tarde a todos que estão acompanhando mais uma vez o Negócio, o nosso podcast do mercado financeiro, mercado imobiliário, de todos os mercados, trazendo aqui informações para você. E sempre comigo aqui, Mauro Teixeira, trazendo aí as informações deste dia, não é, Mauro? Muito boa tarde a todos. Olá, internet espectadores. O Negócio Podcast tem o oferecimento de Invest Smart para você que tem aquele dinheiro guardado lá no colchão. Coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá para Invest Smart, fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone 42 99842 0003. Um dia eu decoro, hein, Rafael? Investimentos a partir de R$1 milhão, você conta com a assessoria do Rafael Monteiro, quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Temos também, vamos lá, que rufem os tambores, Princesa Assistência, o plano da família Pontagrossense. Nós temos e nós recomendamos, Michael. Inclusive, hoje eu passei na Princesa, tirei uma guia, fazer uma consulta particular de um médico, de R$450, ela saiu por R$350. Sinal que funciona. Coisa boa, hein? Um agradecimento aqui, Murilo, obrigado. Isso aí, funciona mesmo, hein? Uns R$100 aqui, eu agradeço. Uhum. Junto comigo também tem o nosso parceiro aqui do mercado financeiro, Rafael Monteiro. Ele tá quase maluco com todo esse viés aí que tá acontecendo no mercado financeiro. Mas, como ele é inteligente, tá cuidando muito bem da carteira dos seus clientes. Fala aí pra gente. Boa tarde, Rafael. Isso aí, muito boa tarde a todos os nossos internet espectadores, né? Tem um tempo off aí, mas... Saudade do nosso 100%. menino gato, hein? Ele que faz subir a audiência, né? Tem que fazer subir outra coisa, hein, mano? Olha o Instagram. Olha o bloco, hein, cara. Você foi bloqueado. Por falar em bloco, você foi no médico do quê? Tá na hora quase segredo, já, né, segredo, Michael? Segredo, E já é a segunda vez que ele vai nesse mês. Vamos ficar mês. preocupados, já. O Murilo falou, viu, tá usando demais, não. Vou quebrar Murilo o Murilo vai ser lá, cara. penalizado. Não, ó, detalhe, eu usei no médico, tá? E usei também a guia na Clinicon, alguma coisa, uma empresa que a gente não pode nem falar o nome, né, Ó o bloco. Ó o bloco. Mas ganhei o desconto lá também, ó. Sim. Peguei a guia, mais um A descontinho. ideia da Princesa é exatamente isso. O pessoal ter o plano e com todos esses benefícios pagar o plano praticamente sem vida. Eu só não Essa quero ideia. usar o plano funerário, Não, cara. não, Eu quero deixar aí mais uns 50 anos aí, tá bom, cara. Depois eu utilizo. Isso aí. E aproveitando que ele já deu as caras aqui, dá o teu boas-vindas aí, Murilão. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, nossos internet espectadores. É um prazer novamente estar aqui e fazer parte dessa bancada. Essa bancada que é mais do que especial, com meu amigo Maico, Rafael Monteiro, Mauro Teixeira, nosso convidado muito especial também, Juliano Macedo. Já ele vai falar para nós todas as coisas, a história da vida dele. E pode ter certeza, relacionada aos negócios, é muito bom. E é com você, Maico. É isso aí, então o Murilo já deu um spoiler aqui. Hoje a gente tem a presença do Juliano Macedo, casado com a Débora, pai de 2 filhos, o Leonardo e o Heitor. E ele é um terapeuta comportamental formado Sabia que pela... ia travar. Já tava vendo. Um terapeuta comportamental formado na Fundação Napoleon Hill. E também é o diretor do Mastermind aqui dos Campos Gerais. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, internet espectadores. Eu gostei disso, hein? Eu gostei Hora de disso. ficar milionário, hein? Pague os royalties. By Mauro, hein? Isso aí é by Mauro. Coisa dos anos Gostei 90, disso. quando começou a internet. Né? 92 veio, com o Rio, tá? Eu tava lá, tá bom? Eu sei que você tá... Viu? O Mauro era aquele seguidor que ficava esperando dar meia-noite para poder usar os sites ali, né? O modem Zoltrix 14400, né? Pra pagar um pulso, né? Era isso aí. Viu? Não podemos falar muito que não é da época do Menino Gato, que esse aqui ele já pegou a banda larga, né? Quando nasceu já tinha banda larga. Você já pegou o DSL na época ou não? Já era outra época, né? Isso que tem um dinossauro demais. Sabe de nada esse piazinho, hein? Mas que eu ficava jogando em Lan House, coisa arada. Não peguei essa época. Quem tinha 500 mega de internet era o rei, né, Mauro?
Quem tinha 500 mega de HD era o rei, quem dirá de internet. Nós. É isso aí, Juliano. Então a gente começa aqui perguntando um pouco sobre a tua história, sobre a tua vida e quem é o Juliano Macedo. É um pouco difícil falar de você mesmo, né? Mas talvez seja uma oportunidade para o pessoal te conhecer de uma maneira, de uma ótica diferente, né? Sim. Geralmente o pessoal vê o Juliano terapeuta comportamental. Até o final eu consigo falar. Fala um pouquinho pra gente aí. Vamos lá, Michael. Bem, eu adoro poder falar da minha história, falar da minha trajetória, porque eu só estou onde eu estou porque tem uma caminhada percorrida, existiu um preço que foi pago no meio do caminho, e essa construção eu tenho muito orgulho, porque quando no meio do caminho, quem é que tem resultado na vida que não toma pedrada, que não é criticado, que não é apontado o dedo? Tenho certeza que aqui todo mundo concorda com isso. Sim. Então as pedradas, as pessoas fazem o que quiserem delas. Elas podem ficar doídas, deixá-las para trás e chorar pela pedrada que tomou. Ou elas podem pegar aquela pedra e colocar e ir formando os degraus da caminhada do triunfo delas. É uma decisão. A pedra é a mesma, é só a maneira que se utiliza. E por que eu estou falando sobre isso? Porque para que eu pudesse estar aqui no meio da caminhada, só eu, Deus e a minha esposa sabemos as pedradas que eu tomei. Porque quando eu comecei minha trajetória em Mastermind, eu fui indicado por um amigo para fazer o treinamento em 2013. E quando ele me indicou, ele fez o treinamento, adorou, e o nosso trabalho acontece muito por indicação mesmo, né? E ele gostou demais do que recebeu dentro de sala e, pô, você tem perfil para fazer, você é empreendedor e tudo mais. Mas mal sabia ele que naquele momento eu estava diante de uma falência. Tinha acabado de falir minhas 2 empresas. E pai de um filho na ocasião, eu estava diante de um cenário dificílimo. E quando me foi feita a proposta, eu falei, bom, se é para desenvolvimento, eu não sei quanto custa, mas eu quero saber, porque eu precisava fazer alguma coisa para virar aquele cenário. E quando o consultor, na ocasião, veio me apresentar, eu me deparei com tudo aquilo que ele comentou, que seriam as competências desenvolvidas dentro do treinamento. E aí a minha resposta para ele foi, então existe um treinamento que vai trabalhar isso aqui na prática. Então você pode ter certeza, eu não sei como funciona a questão financeira, como que eu vou pagar, isso eu vou negociar com você. Mas você pode ter certeza que você vai ter minha presença nisso. E aí minha esposa sempre foi uma incentivadora, só estou onde estou porque ao lado de um homem que pode ter grandes resultados, caminha uma grande mulher. Então eu sempre gosto de enaltecer o papel que a minha esposa exerceu dentro da minha construção, porque existe um texto no livro da lei, na Bíblia Sagrada, que diz que a esposa sábia edifica o seu lar e a tola destrói. A minha esposa foi sábia, ela edificou a nossa casa. Destrói com as próprias mãos. Com as próprias mãos, exatamente. É assim que ela faz. E quando nós temos uma esposa sábia, sabedoria do homem é valorizar isso, é enaltecer. Então eu tenho muito orgulho dessa minha construção com ela, e ela foi uma incentivadora no começo, quando eu decidi fazer o treinamento. E no começo eu já recebi o convite. Olha, nós estamos num projeto de expansão, queremos levar a Mastermind para firmar os pés em Telêmaco Borba, e nós precisamos de alguém fazer o papel comercial. Você está disposto? E eu estava quase mandando currículo para voltar a trabalhar na Klabin, porque meu sogro, na ocasião, trabalhava lá e falou, eu consigo te encaixar aqui. E aí não era o que eu queria, porque eu já tinha trabalhado lá, sabia que não era a minha caminhada profissional, aquilo. E aí eu decidi ingressar no trabalho com o Mastermind. Mas aí eu comecei a prospectar clientes, mas a grande maioria da cidade me conhecia, porque é uma cidade hoje com perto de 80 mil habitantes. E aí era o Juliano de terno e gravata indo falar de um treinamento de alta performance, de uma fundação, uma metodologia internacional, mas que tinha acabado de falir 2 empresas. E aí eles falaram, tá, mas e o que você tá vindo trazer para mim? Olha o Você tem desafio, que resolver tua vida lá primeiro. Então eu me deparei com essa realidade no começo. Gente, vocês não têm ideia quantas vezes eu chegar em casa e repensar. Minha família, meus pais, viu?
Juliano, você vai trabalhar com isso e mais o quê? Porque isso não é um trabalho. É aquela velha história, né? Dos mais velhos, né? Vai achar um trabalho de verdade, né? Isso! Exatamente isso, viu? Tá, mas você vai fazer isso, mas você vai trabalhar com o quê? Ou seja, isso não é um trabalho na ótica deles, isso não era um trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou pagar o preço, eu vou continuar. E aí as pessoas, porque agora tá indo pra política, Juliano, você virou pastor agora? Sempre vinha algumas falas. E todas as vezes eu levava isso pra minha casa, eu conversava com a minha esposa, eu dobrava o meu joelho e pedia para Deus me dar força para vencer tudo isso. Porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu entendi o meu propósito de vida dentro do Mastermind. Eu entendi o meu propósito. Eu sempre tive prazer de me comunicar, eu sempre gostei, porque eu sou da área de vendas desde os meus 12 anos de idade. Só que na época, isso até não tinha problema, porque o meu pai falava o trabalho edifica o homem, e eu sempre visualizava a profissão de ser um vendedor, profissão de ser um vendedor. Um dia eu quero ser um vendedor, um dia eu quero ser um vendedor. Porque sempre tinha aquele costume de dizer, só vai ser um profissional quem fizer uma faculdade e ter uma profissão através de uma graduação. Não sei se vocês provavelmente já ouviram, era muito costumeiro a mãe ou o pai chegar para um profissional e levar o filho, você tem um emprego aí para meu filho? Pode ser qualquer coisa, nem que seja um vendedor. Então isso é uma cultura que foi estabelecida, mas eu sempre visualizei o trabalho para ser um vendedor. E eu construí minha caminhada em cima disso. E as turmas começaram a acontecer em Telêmaco, porque eu comecei a me dedicar para aquilo, me esforcei, eu continuei. E através do trabalho que foi feito em Telêmaco, eu consegui construir uma reputação dentro da marca. Os resultados foram visíveis. E aí até que veio o convite para que eu pudesse vir para Ponta Grossa para continuar o trabalho aqui. E estou aqui há 5 anos desenvolvendo esse trabalho. No meio desses anos, eu tive o processo de formação, porque de consultor eu passei a ser instrutor dos treinamentos, e aí a formação é de terapeuta comportamental, e a própria fundação que nos forma para isso, nos prepara com essa graduação, com uma especialização, né, voltada para a área de humanas. E com muito orgulho eu comecei essa caminhada dentro das salas de Mastermind. Esse ano vai fazer 8 anos que eu estou formado terapeuta comportamental e ministrando os treinamentos da fundação. Então eu sou um profissional que eu tenho um contrato de exclusividade com a marca e tenho muito orgulho, muito orgulho. O maior exemplo de liderança que o mundo já conheceu, tirando o viés religioso, foi Jesus Cristo. Tanto é que a liderança dele ecoa para toda a humanidade até os dias de hoje, né? E Jesus Cristo não falava em nome de si mesmo. Ele sempre falava em nome do Pai. E eu tenho muito prazer de falar em nome da Fundação Napoleão Hill. Nós temos aqui um livro, que é o manuscrito original das Leis do Triunfo e do Sucesso. Esse livro é reconhecido como a Bíblia da realização pessoal por muitos players no mercado. E esse livro detém nada mais nada menos que a maior pesquisa bibliográfica de estudo de comportamento humano da história da humanidade. E a minha função é ser um propagador dessa filosofia e dessa metodologia nos campos gerais e aonde os nossos braços puderem alcançar. Onde Deus mandar, literalmente. Onde Deus mandar. É isso mesmo. Legal a história, né? Falei que o homem fala bem, rapaz. Né? E fala bem mesmo, fala né? Bem, eu falei que ele é um grande estudioso da Bíblia, né? Falei pra vocês, né? Já deu vários spoilers, né? Mas enfim. Ainda vou. Tá entrando uma visita aqui também. Entrando uma visita. A senhora Murilo. Visita Mastermind é sempre bem-vinda. Assim, Juliano, para você especificar um pouco mais, como que você pode descrever o que é o Mastermind? Para o pessoal entender um pouquinho mais sobre isso. O que é o Mastermind? Que bom que a gente não combinou de você me fazer essa pergunta, mas eu imaginava que ela aparecesse e adoro respondê-la, diga-se de passagem. Porque a metodologia ela passou a existir, porque quando o Napoleão Hill tinha 25 anos de idade, ele foi incumbido de entrevistar um dos homens mais bem-sucedidos daquela época, em 1908.
que era o senhor Andrew, o rei do aço americano. Andrew Carnegie, né? Andrew Carnegie. E ele decidiu fazer essa entrevista para que ele pudesse compartilhar a história de vida daquele homem, para que outras pessoas pudessem também se espelhar na trajetória de vida dele. O que é que ele fez para chegar onde chegou, ter os resultados que tiveram. Entender o preço que foi pago e os comportamentos que ele teve que desenvolver. Ele adorou a iniciativa de Napoleão Hill, mas ele entendia que só a história de vida dele seria uma amostragem muito pequena para que isso se tornasse uma pesquisa publicada para que todo mundo pudesse se espelhar na trajetória. E ele devolveu um desafio para Napoleão Hill. Ele decidiu desafiar para que Napoleão Hill dedicasse 3 anos da vida dele entrevistando pessoas bem-sucedidas. Dentro desses 3 anos, ele iria custear essa pesquisa. E a ideia dele é que se em 3 anos ele não conseguisse sustentar financeiramente essa pesquisa e nem se sustentar a partir dali, essa pesquisa não teria valor e a iniciativa dele não seria utilizada. Mas ele não conseguiu finalizar o projeto em 3 anos. Foram 20 anos de pesquisa. E nesses 20 anos, ele conseguiu o relato de mais de 16 mil pessoas bem-sucedidas, entre elas as 500 maiores fortunas da época. Foram entrevistados por ele Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, os presidentes americanos da época, e ele conseguiu extrair 17 comportamentos que todos aqueles entrevistados tinham em comum. Ele chamou esses comportamentos de leis e escreveu tudo isso neste livro célebre aqui, que é a maior pesquisa bibliográfica de estudo de comportamento humano da história da humanidade. Porque ninguém fez o que ele fez. Ninguém se dedicou a entrevistar e entender sobre o comportamento. Quais eram os comportamentos que tinham levado aquelas pessoas para chegar onde chegaram. E aí ele publicou o livro. Foi um recorde de vendas. Todo mundo queria. Muito sugestivo e claro que a proposta é interessante para todo mundo. Quem é que quer nascer ou eu tenho o sonho de ser fracassado? Ninguém. Então, eu quero ter sucesso, eu quero ter um resultado acima da média, eu quero atingir o triunfo. E aí as pessoas começaram a comprar o livro. Só que o grande problema que as pessoas se depararam é que elas liam o livro, fazia sentido para elas o conteúdo. E elas concordavam com tudo aquilo que liam. Mas na hora de colocar em prática, elas tinham dificuldade de desenvolver, de mudar aqueles comportamentos. E a partir daí, Napoleão Hill criou uma metodologia para tornar esse conhecimento em habilidade prática, porque o conhecimento sem a prática não tem valor. O conhecimento aplicado tem valor. Porque se só o conhecimento fosse parâmetro para o triunfo, para as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, todos os nerds unanimemente seriam os bilionários do planeta. Então, ele percebeu que não se resume só no conhecimento, que apenas o conhecimento não é fator determinante para o êxito do ser humano. E é a partir daí que ele veio para desenvolver a parte prática, o conhecimento aplicado. E aí que nasceu o treinamento Mastermind, que perdura até os dias de hoje, que nós estamos com turmas aqui em Ponta Grossa, Brasil afora, países de língua portuguesa através da chancela da Mastermind, inclusive Portugal, e também os Estados Unidos para brasileiros hispânicos através da mesma chancela. Basicamente, pelo meu entendimento aqui, seria colocar em prática a teoria. Exato, exatamente. Ferramentas práticas para que qualquer ser humano que as receba e as aplique consiga ter um resultado. Certo. Eu vou fazer uma pergunta mais aberta. Por favor. E você já, com certeza, já teve vivência de muitas pessoas. E eu queria saber, você, na tua opinião, você acha que todo mundo tem um talento? Olha só, Michael, essa pergunta ela é muito rotineira para nós. Porque as pessoas vêm com aquela crença, o vendedor nato, o líder nato. Isso existe? Existe. Existe aquela pessoa que recebe no DNA da família e acaba sendo um sucessor, acaba sendo uma segunda geração. E isso também existe. Só que Napoleão Hill fala que a persistência vence o talento. Então o que ele quer dizer? Que o desejo de ser alguém, de ser bem-sucedido, de ter resultados acima da média, de viver o seu propósito, ele supera o talento.
Porque existem muitos talentosos no anonimato porque não tiveram comportamentos para sustentar o talento. O próprio, vamos falar de talento, o esporte nos dá muitos exemplos sobre isso, né? Eu sou muito inspirado por esportistas. Vamos citar o exemplo aqui do Oscar. O Oscar era o mão santa. Mas e por que ele se tornou isso? O relato dele. Porque enquanto a grande maioria estava cumprindo apenas com os horários dos treinos, ele estava lá fazendo os lançamentos de 3 pontos. O próprio Ayrton Senna, por que ele era o mestre? Ele ia treinar na chuva. Porque ele ia treinar na chuva. Enquanto estava todo mundo escapando da chuva, ele estava lá treinando. Então a persistência vence o talento, Michael. Agora é claro, é fato. A gente consegue perceber algumas pessoas que parece que nasceu para aquilo. Isso é evidente. Agora, se conseguir unir o talento com a persistência, aí se torna um ser humano incrível, acima da média. Trazendo aqui para o lado do esporte, se você for analisar os dois atualmente, né, maiores jogadores de futebol, Cristiano Ronaldo e Messi, você tem um completamente diferente do outro, né? Um com talento nato e o outro com talento por persistência. É né? isso mesmo, é isso mesmo. Dá para dizer que hoje, cada vez mais as pessoas estão percebendo. É muito mais que enxergar o talento, enxergar um grande atleta. E esses exemplos têm se perpetuado. Porque as pessoas começaram a perceber. Eu não preciso ser aquele talento, aquele prodígio. Não. Se eu desejar realmente, firmemente buscar como fazer, é possível ter resultados acima da média, mesmo sem enxergar o talento. Um exemplo de um grande atleta que a gente tem aqui na mesa é o Murilo, né? Baita jogador de squash. Não chego nem no pé dessa turma aí. Não, mas brincadeiras à parte. Mas é assim, ó. Daí tem a ver aqui com o Juliano. Persistência. Viu? É isso aí. E a gente trazendo, vamos dizer assim, pro lado do mercado de trabalho, qualquer coisa, porque você fazer o que é diferente é difícil, né? Você, vou usar um exemplo que eu quero perder 10 quilos, putz, mas eu tenho pavor de ir pra academia, cara, porque é incômodo, puta, mexe, né? Então... Eu vou mais além, eu quero unir os dois, olha só. Eu penso todos os dias para Deus, por favor, me dê dinheiro, né, e faça eu perder peso. Pare de inverter as coisas, né? Aí não pega... tem dado muito certo, né? Não tem dado certo. Então, eu acredito que aquele que paga o preço, como foi o caso do Napoleon Hill aí, né, ficou 20 anos aí. Eu digo que talvez seja um dos caras mais resilientes que já existiu. Muito provável, Michael. Muito provável, até porque você imagine naquele tempo, há mais de 100 anos atrás, como foi disruptiva a atitude dele. Quantas pessoas julgaram? Pode ter certeza. Quiseram surfar a onda dele, né? Também. Vamos falar mas aí depois aconteceu, né? Sim. Você sabe bem disso, né, Mauro? O Andrew Carnegie era da Carnegie Steel. Exato. Aí veio um outro cidadão que, inclusive, chegou a mudar o sobrenome dele, mudou de nome para, de alguma forma, se aproveitar, né? Até dizia que era meio primo dele, né? Sim, surfar a onda. Surfar a onda, claro. Inteligentemente. Agora é fato. Alguns vieram para surfar a onda e aqueles que não quiseram pegar essa onda junto apontavam o dedo, criticavam. Viu? Não foi fácil. Claro que uma trajetória dessa não foi fácil. Mas o preço que ele pagou é comparado ao plantador de tâmaras. Porque... quem semeia sementes de tâmara não semeia para que ele venha colher tâmaras. Ele semeia para as próximas gerações. E é o que eu enxergo que Napoleon Hill percebeu. Ele estava semeando algo para a humanidade. Ele decidiu iniciar aquele projeto para beneficiar a humanidade. E isso tem hoje alcançado. Eu vou falar em termos não só dos livros, porque o livro Quem Pensa Enriquece, entre os 10 livros mais vendidos da humanidade, estão... a Bíblia Sagrada disparada em primeiro lugar, indiscutível. Prateleira à parte. Exatamente, indiscutível. Dos 9 que restam, 7 deles são ficção científica. Entre eles, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, a saga Crepúsculo. O único que é voltado para o mundo dos negócios, Quem Pensa Enriquece. É o único. E foi extraído dessa pesquisa. Ele concorreu a um Pulitzer, o Napoleon Hill?
Será que ele concorreu a um Pulitzer com essa obra ou não? Olha só, é uma boa pergunta. Eu faço questão de tirar essa informação, porque eu tenho contato dentro da fonte para te responder, Mauro. Que vá onde for, ele foi tocar nesse entrevistar o homem que era o homem mais rico do mundo, né? Depois de vender a empresa para JP Morgan, que virou a US Steel, né? Sim. E vá onde for, poxa, é uma ótima oportunidade de você entrevistar uma grande personalidade, um grande homem dos negócios que começou do nada, tentando aí um Pulitzer, né? Claro, com certeza, com certeza. E falando sobre a literatura de Napoleão Hill hoje, mundo inteiro. As turmas estão hoje dentro do Brasil e país de língua portuguesa pela nossa chancela, já são mais de 5.700 turmas do treinamento que foi desenvolvido por Napoleão Hill, sem falar dos outros países. Então é uma metodologia muito bem embasada, muito bem fundamentada e orientada para resultado. E nós estamos colhendo frutos disso até hoje. E agora você imagine na época, né? A barreira de entrada que ele tinha de conseguir formar as turmas. Aí depois que você forma as turmas e as pessoas acabam tendo sucesso, fica um pouco mais fácil. Com certeza. Talvez um indica o outro, não, faça o curso. Isso aí. Como já me falaram, acho que 1 milhão de vezes, viu? Ligue lá pro Juliano, faça o curso. Porque Entendi. as pessoas são impactadas de maneira positiva, mas já existe um lastro, né? Já existe uma história. Pessoas foram bem-sucedidas, talvez outras nem tanto, porque talvez não aplicaram da maneira que deveriam. É isso aí. Mas imagine na época, né? Essas entrevistas. Hoje você pega e manda um e-mail e resolve, né? Mas ele era jovem também, né? Acho que ele tinha o quê? 25 anos? 25 anos quando começou. Exatamente. É jovem. É igual o nosso menininho aqui. Não, eu sou mais novo ainda. Mais novo Tem ainda. 23. Olha, 24. Eu acho 24. que Ele tá de história. Eu acho que o caso dele é aquele caso típico que a gente conhece. Da família que demorou a vir para a cidade, né? Vir para o centro, onde tinha o cartório, para daí registrar a criança. Não, porque os pés de galinha estão aparecendo já, né? Não dá para esconder, né? Mas, Juliano, voltando aqui ao assunto, né? E só para mudar aqui rapidamente, antes que eu me complique mais ainda. Você comentou muito sobre metodologia. Chegou a ficar vermelho, viu, mano? Mal de família. Mal de família. Você falou muito sobre metodologia, sobre as 17 leis em si, e estão elencadas aí no livro. Sim. E eu sempre gosto de colocar aqui o entrevistado numa saia justa do danado, Manda tá? bala, eu adoro isso. Então, assim, de todas as 17 leis que você conhece de cor e salteado, qual delas, na tua opinião, é a mais importante? Olha só, essa pergunta ela é desafiadora de responder. Agora, se a gente for parar para pensar nos diálogos que Napoleão Hill teve com aquelas pessoas bem-sucedidas, todos eles evidenciaram que o primeiro passo para toda realização é ter um objetivo principal bem definido. E isso é ter definição de propósito. Primeiro passo para que, quando uma pessoa vai fazer uma viagem, primeiro ele decide o quê? Para onde eu vou? E aí a nossa vida ela pode ser contemplada como uma viagem. E Napoleão Hill percebeu que a principal característica, inclusive, sempre ele coloca como a primeira lei. Ele não deixa essa lei em ordem de importância, ele não discriminou dessa maneira. Mas ele percebeu que a principal, que era o começo de tudo, ter um objetivo principal bem definido, saber para onde se está indo. Porque a pessoa que não sabe para onde vai, ela pode querer desenvolver todas as suas principais habilidades. Mas se ela não souber para qual é o caminho que ela vai aplicar tudo aquilo, ela vai ficar sempre em cima do muro, sempre frustrada, sempre acordando para onde eu vou, qual vai ser o legado que eu vou construir, qual é a marca que eu vou deixar. Então, o primeiro passo é ter clareza para onde estamos indo. Qual é o nosso objetivo principal bem definido? E quando ele conseguiu entender sobre essa lei, ele conseguiu deixar bem claro que as pessoas precisavam ter clareza para onde elas estavam indo e ter um planejamento, o passo a passo que iriam as levar para onde iam chegar, Rafael. Porque você sabe muito bem, hoje nós temos a facilidade com o GPS. O GPS é o caminho, é o trilho que vai nos levar até chegar lá. Então, qual é o passo a passo que eu preciso desenvolver? Qual é o planejamento que eu preciso construir para ter esse resultado que eu almejo?
E aí, quando o ser humano consegue entender o porquê da sua existência, de que maneira ele vai deixar a sua marca para a humanidade, ele encontrou o seu propósito, ele ficou definido. E aí ele vai fazer a sua definição do objetivo e traçar os seus planos e metas para conseguir alcançar tudo isso. E a partir daí ele começa a desenvolver os comportamentos para chegar até lá. É isso, é isso. Olha aí, Do contrário, é um Fórmula 1 sem pneu, é isso? Olha Cheio de só. potência, mas nada Boa de controle, analogia. né, Murilo? Boa analogia, boa analogia. Gente que gosta de carro, né, já- Murilo? Gente que gosta? Já dizem que É. se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve, né? Perfeito, Michael. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem, esse é um ditado bem popular e é o que a metodologia diz. Inclusive, foi feita uma pesquisa em Harvard, anos depois. Isso está publicado na Harvard Business Review. Eles entrevistaram um grupo de pessoas e fizeram a pergunta para eles. Vocês têm objetivos na vida? 95% deles disseram sim, temos objetivos. 5% deles disseram não. Vamos ver aonde que a gente vai chegar. Aí foi feita a segunda pergunta. Vocês têm um planejamento disso por escrito? O objetivo a ser atingido e o passo a passo que vai os levar até chegar lá? Aí inverteu. 3% deles tinham o planejamento passo a passo e bem definido por escrito aquilo. E 97% não. Disseram que só estava na mente. Ou seja, aquilo era um sonho. 5 anos depois, eles reuniram novamente esse grupo de pessoas para entender como é que estava a vida deles. 90% da fortuna de todos os entrevistados estava na mão daqueles 3% que tinham bem definido os seus objetivos e o planejamento passo a passo até chegar lá. Então tá aí mais uma prova da importância de se traçar os seus objetivos, suas metas e ter um planejamento para cumpri-los. Qual que é o teu objetivo, Murilo? Além de ser o maior empresário de Ponta Grossa que você já alcançou. Eu quero ser referência no setor funerário, pelo menos aqui, nos Campos Gerais. Mas daí já No Paraná. atingiu o objetivo já, cara? No Não, Paraná, e não então, só tá isso. trabalhando. Sucesso no casamento foi o primeiro. Sim, É isso aí. isso é verdade. Sucesso no casamento. Ah, você tá falando isso porque a mulher tá na frente, senão ele apanha depois, né? Happy wife, happy life. Essa é uma frase que domina a paz e mantém a paz na América do Norte. Não é isso, Juliano? Happy wife, happy life. E acho que trazendo muito pro que o Juliano falou, pra galera que tá ali refletir, né? O Murilo tem um objetivo. E talvez era a segunda pergunta, né? Mas o que você tem feito para chegar nisso? Né? Exatamente. A reflexão. Com certeza. O que diferencia o sonhador pro visionário, pro realizador? É colocar em prática aquilo que visualizou. Até porque nada se materializa na vida de ninguém a partir de um pensamento. Existe o futebol que se joga no campo e o futebol que se joga na mente. Então, o que se joga na mente, ele precisa anteceder ao que é materializado, ao que se realiza. Então, tudo na humanidade nasceu de uma mente que pensou, que idealizou, que imaginou e que passou a realizar. Então tem aqueles... o fulano lá abriu aquele negócio. Puxa, eu tinha pensado em fazer isso. Nossa, eu sempre pensei em abrir aquilo ali. Eu sempre pensei em fazer isso no meu negócio. Sempre pensei. Não fez por quê? E não fez, vai sempre aplaudir quem está disposto a fazer. Tirar da gaveta os planos e colocar em prática. Marty E eu McFly gosto- conseguiu alterar isso na família dele, né? Para quem é fã do De Volta para o Futuro, o pai dele era um grande escritor de ficção científica, né? Mas sempre, vão me rejeitar se eu escrever, vão me criticar, eu não vou conseguir absorver isso, né? Olha só. E na volta dele, quem não assistiu, assista De Volta para o Futuro 2, muito vocês vão ver que ele conseguiu mudar isso na família e melhorou a família, né, Murilo? Sim. Veja Não bem, é do meu também tempo tem esse um, negócio. tem Estão falando grego aqui. tem um filósofo que é chamado René Descartes que ele fala assim: penso, logo existo. Ô, que louco, cara. Isso aí foi. Parabéns, É hein, isso cara. aí. Murilo é Então, cultura. penso, logo existo. Murilo é isso mesmo. cultura. Com E certeza. é muito bacana nessa parte de planejamento. Eu sou fascinado por isso, porque eu gosto muito de planejar Aham. e na maioria das vezes não dá certo. Aham. Mas se não deu certo, você tem um motivo. Aí você volta naquele determinado ponto ali e corrige. Puta, eu vou corrigir isso aqui, tirar isso que não deu certo, colocar isso aqui, aí vai pra... Então eu acredito que é tentativa e erro, né? É. Mas olha só que interessante você tocar nisso, Michael. Muitas pessoas não pensam assim.
Muitas pessoas, eu tenho o objetivo de realizar isso, de alcançar isso, de comprar isso. Não dá certo. Não era pra mim. Acho que não era da vontade de Deus. Coloca até Deus no meio. Não era da vontade de Deus. Como não era da vontade de Deus? Não fez o que era pra ser feito. Mas tem pior, vou largar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Porra. Essa é mais difícil. Exatamente. Tá nas mãos de Deus. Aí, cruza os braços e espera. É igual aquela historinha, né? Que o cara tava lá no mar. Eu não vou morrer porque Deus vai me salvar. Deus, o Senhor vai me salvar. E aí veio lá um rapaz com uma canoa. Chamou, vem aqui, suba aqui que tem lugar pra você. Não, Deus vai me salvar. Daí, de repente, veio lá um iate. Jogaram a boia pra ele. Sobe aqui, tem lugar pra você. Não, Deus vai me salvar. E aí morreu. E aí chegou no céu, fez tudo certinho. Porém, ainda foi pro céu Foi pro céu, fez tudo certinho. Mas ele poderia ter ficado mais, né? Ele pensou, Deus, eu tinha planos, eu tinha objetivos, eu tinha promessas e o Senhor me deixou morrer. Ele falou, como que te deixei morrer? Eu mandei um canoeiro lá no meio do mar para te salvar e você recusou. Mandei lá um barco para te levar e você recusou. E daí, eu que te fiz morrer? Não, você que não deu o passo. E aí as pessoas esperam muito. E bacana a tua fala, Michael, porque se a gente parar para pensar, algumas pessoas não realizam porque fazem uma tentativa e se frustram com aquilo. Napoleão Hill, inclusive, fala sobre a lei tirar proveito do fracasso. Os nossos erros se tornam nossos professores. Nada, absolutamente nada, conheceu mais o triunfo do que o fracasso. Nós temos que, se for para cair 7 vezes, levantar 8. Por quê? Porque nós temos que estar dispostos a olhar para aquilo que eu fiz que deu errado, rever as minhas atitudes, rever os meus comportamentos e continuar com o plano. Faz o ajuste, mas o objetivo não pode mudar. Eu continuo no mesmo caminho. Segundo relatos, né? Eu já ouvi muito 10 mil tentativas, 1.000 tentativas, mas enfim, é um número muito expressivo as tentativas de Thomas Edison em criar a lâmpada incandescente. Eu acho que era cerca de 2.300, eu estive vendo isso esses Olha dias. aí, ó. Ele aprendeu 2.300 vezes de como não fazer uma lâmpada. Tá vendo? E você já deve ter visto outros números, né, Mauro? Claro, não só ele, inventor, né? Todos os inventores Claro, passaram por isso, né? com Desde certeza. Graham Bell, enfim, Benjamin Franklin. Dizem que quase tomou um choque que morreu com a tal da pipa lá, fizeram até um experimento. É isso aí Olha mesmo. aí, ó. É isso. E aí, e se ele desistisse? Quando será que nós iríamos ter essa oportunidade de estar num dia à noite, né? É isso. Num ambiente iluminado, como se fosse um dia à noite. Então, nós temos que entender que não tem para onde fugir. Existem comportamentos padronizados que podem nos levar a ter resultados acima da média. Show de bola. Estamos chegando ao fim aí. Tudo que é bom dura pouco, né? E passa rápido. Olha que passava rápido. Se fosse você, eu jogava umas perguntas pro Murilo e jogar ele na convidada dele. Não posso, se eu fizer, eu vou começar a falar do curso aqui, daí complica a vida do professor aqui. Tá fazendo um Daí eu merchan vou já, fazer né? um spoiler demais aqui, sabe? Mas então conta pra gente como é que faz pra fazer o curso, já que você foi entusiasta aí agora. Agora eu tô curioso. Bom, Com você, Juliano. então tá, obrigado pela oportunidade. E o nosso treinamento, ele sempre, as pessoas que vêm para dentro de sala, na grande maioria das vezes, são por indicação. Nós temos o site que as pessoas pesquisam, muitas vezes vêm atrás de nós, tem a minha página do Instagram. Qual que é a página do Instagram para nós colocarmos ali? Obrigado pela Vai. oportunidade. É @. Deixa eu colocar aqui. Tá. É @Mastermind Campos Gerais. Tá, ele vai procurar lá enquanto Tá. ele procura. @Mastermind Campos Gerais. As pessoas nos procuram pela página, até porque Tá lá, Mauro. nós estamos com um Tá trabalho lá. aí de... É essa página mesmo. Perfeito. E as pessoas que fazem o treinamento, é muito comum elas indicarem as pessoas que estão ao redor. Ó, a Gleiciane lá Olha ganhou lá, até ó. um prêmio. Olha aí, hein? viu? Ela já esteve aqui. hein? Já esteve com a tá gente. vendo? Foi a primeira mulher a ser entrevistada. Eu não Bacana. quero cortar os embalos, mas eu acho que depois que ela veio aqui, o negócio... Ah, é? Foi. Olha Olha só. aí a galera lá, ó. Olha que bacana, hein? Essa é uma turma que a gente começou há algumas semanas, bem Que local recente. é esse? Esse é o prédio onde era a CPG. Nós estamos antiga instalados CPG. ali. Antiga CPG. Nós estamos
com a nossa instalação tanto de consultorias, o escritório ali, e a sala de treinamentos também, a gente está utilizando lá. E é muito comum as pessoas fazerem o treinamento e indicarem para quem gostam, porque sempre a indicação é para quem? Quem está fazendo o treinamento já está fazendo. Puxa, isso aqui, fulano precisava disso. É verdade. Eu já falei pro Maico isso. Falei, Maico, você tinha que fazer esse negócio. É muito comum. Só que essa lembrança vem, algumas pessoas, minoria delas, acabam assim, vai descendo, não é para mim, não, eu não preciso disso. Tudo bem, nós respeitamos isso. Mas tem aquelas pessoas que têm a mentalidade de crescimento, que conseguem enxergar o seu potencial como oportunidade de ser melhorado, de ter resultados melhores. E é esse o público que vem para dentro do Mastermind. É aqueles que enxergam que o que está bom pode ser melhor. E aí a indicação vem dos familiares, dos amigos, às vezes indica o médico da família, o advogado da família. Estamos aqui com a Stephanie, que é advogada, e ela indicou algumas pessoas da família, indicou a sogra, agora está o Murilo fazendo o treinamento. Então é muito comum isso acontecer. Mas o que é que normalmente nós indicamos? Aquilo que faz bem para nós. Todo mundo indica uma pizzaria para alguém, indica uma loja para alguém, indica um advogado para alguém, um médico, academia e por aí vai. Assessor de investimentos. Assessor de investimentos. Inclusive está aqui uma boa referência no assunto. Então todo mundo indica. E o Mastermind não é diferente. As pessoas vão indicando e o nosso trabalho vai perpetuando e dando continuidade. Você falou 3 vezes a palavra diabo. Eu quero que você comente sobre o livro, né? Mais inteligente que o diabo. Vamos lá. Depois eu vou assistir isso, Mauro. Eu não percebi que eu falei 3 vezes a palavra. Agora, falar do livro Mais Perto que o Diabo é uma grande oportunidade que você me dá. Porque as pessoas, elas estão curiosas, muitas já leram, né? Por muito tempo esse livro ficou entre os mais vendidos. E ali Napoleão Hill, ele compartilha e ele nos dá a oportunidade de imaginarmos o que foi. Se realmente esse diálogo aconteceu, se é uma invenção da cabeça dele, ou se ele estava conversando consigo mesmo. O que você acha, Murilo? Sou eu contrário? Eu não li esse livro ainda. Não leu ainda? Não li. Chegou nessa etapa do curso? Não cheguei nisso aí ainda. Mas a Stephanie já sabe. A Stephanie tá mais avançada que eu. Agora uma coisa é fato, Mauro. Nós temos que ter uma visão muito ampliada do que ele compartilha ali. Ele relata muita coisa que nós vemos até os dias de hoje. É um livro escrito em 1938, atemporal. Se vocês forem ler lá o que fala dos desafios que o ser humano passa, o porquê que passa, ele coloca como o diabo dizendo: eu aprisiono as pessoas desta maneira. Eu ajo na vida das pessoas dessa maneira. É assim que eu consigo travar elas. É dessa forma que eu impeço elas de terem os resultados que elas estão em busca. Esses relatos, se você for parar para ver, é tudo o que está acontecendo hoje. Inclusive, ele fala até da pandemia, não é, Stephanie? Ele fala sobre a pandemia em 1938. Então, você que ainda não leu, deixei aqui um breve spoiler para você. Faça questão. Vá lá, compre, leia. Você vai adorar. Olha, todo conhecimento é válido, né? Às vezes a gente pensa no curso, assim, ou um grande empresário. Por que eu vou fazer esse curso se eu já sou um grande empresário? Mas todo conhecimento é válido. A gente entender realmente os princípios, aqueles 17 princípios, eu achei fantástico. E mesmo indiferente, né? Eu já tô bem avançado no meu ramo, mas eu achei muito interessante. E falo para vocês, se vocês ainda não conhecem o Mastermind, procura o Juliano Macedo, vai ver que vocês vão ter aí muita aula, você vai ter muito conhecimento e você vai ser uma pessoa muito próspera, com certeza. Obrigado pela recomendação, Murilo. E existe uma frase de Isaac Newton que diz assim, que aquilo que eu sei é uma gota e aquilo que eu ignoro é um oceano. Então, o nosso convite é para que você venha nadar em parte desse oceano que nós temos para compartilhar com você. É isso aí. Então, chegou ao fim, né, Mauro? Tudo que é bom dura pouco, né? É isso que você fala, então, Mauro? Se a gente começar a comentar aqui, a gente vai até amanhã, né? Não é verdade? Não para. Começa um assunto, termina outro e já encaixa no meio. A gente fica aqui 2 horas e não se cansa. Se me deixar, eu vou colocar aqui qual a diferença entre genialidade e loucura. Na minha opinião, só tem uma.
sucesso. Olha. Se você vence, você é um gênio. Mauro Se é você cultura, errou, rapaz. você tá Gostei, ferrado. Você é um Mauro. doido, entendeu? Gostei, então, gostei. É isso aí. Muito bom. Já dizia Steve Jobs, né? Aqueles que acham que são loucos o suficiente para mudar o mundo são esses que o fazem, né? Sim, É sim. isso aí, exatamente. Steve Muito Jobs. Precisa só de alguém que banque ou de alguém inteligente o suficiente para botar em prática, né? É isso aí, Mauro. Legal. Muito bom, gostei. Gostei. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui pro Dirceu lá da consultora Legacy, que entrou aí para assistir o finalzinho. E dizer que daqui a um tempo aí vai ter um mega lançamento. Semana passada a gente não falou sobre o empreendimento. Você Mas- só comentou, não me contou nem a região que era. Tô Nossa, bravo. falou que o Mauro vai comprar cobertura já, né? Mas hoje eu falo que a construtora vai ser a Legacy. Vai ser uma enorme satisfação a gente trabalhar junto. Abraço, Dirceuzinho. Vamos lá. É o Rockefeller? Não é Sem o spoiler, Rockefeller. sem Não, spoiler. não é o Rockefeller. Tá bom. Perguntar não ofenda, né, pesado? Hoje, perguntar. E ele já deu um segundo spoiler, né? Ô, Mauro, você tá sabido, hein, cara? É isso aí. Show de bola. Fala os nossos patrocinadores e aí vamos caminhando pro final desse programa maravilhoso no dia de hoje. Inclusive, construtora Legacy poderia ser um patrocinador, né? Ô, Dirceu, vamos tirar Abre esse o corquinho do dinheirinho aí, bolso. manda o dinheirinho. Manda um dinheirinho aí que a gente fez já o jabá da construtora Legacy. Primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa presença ilustre. Temos hoje a doutora número 1 da vida do Murilo aqui Exatamente. presente. Agradecemos a sua ilustre presença, doutora. Até para defender a gente nas questões do Isso é Instagram. muito importante. Vamos lá. Aqui não tem Hein, Mauro? salvação. Não Não tem. O Instagram tá malvadeza com a gente, né, cara? Não, o Instagram a gente não pode Tão falar nada. Estão gente leva derrubando a strike. gente. É isso aí. Não podemos nem falar que ele tá malvadeza, porque senão daqui a pouco já cai já o programa. Cai. Ó, o Negócio Podcast teve oferecimento de Invest Smart. Para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá para o Rafael Monteiro, liga para o pessoal da Invest Smart pelo telefone 429-9842-0003. Investimentos a partir de R$1 milhão. Você conta com a assessoria do Rafael Monteiro, quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Temos também agora... isso aí, Princesa Assistência. Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense. Nós temos e nós recomendamos, e ninguém melhor para falar do plano da Princesa, pessoal, que é cheio de vantagens do que o Murilo. Vai lá, Murilo. Olha aí, você que ainda não conhece o plano da Princesa Assistência, não perca tempo. Eu vou deixar um telefone para você entrar em contato conosco. É o 999 9009. Você pode mandar um WhatsApp que nosso consultor vai entrar em contato com você. Olha, nosso plano são 100 parcelas de R$51. Essas parcelas que cabem no seu bolso e, além do mais, nós temos descontos em vários estabelecimentos comerciais aqui na cidade de Ponta Grossa, como médicos, dentistas, laboratórios, psicólogos, farmácias e mais uma série realmente de parceiros nossos que fazem parte. Ó, o Maico já no começo do programa já deu um spoiler que ele já teve o Tá desconto dando prejuízo. e só com esse desconto aí ele já conseguiu pagar pelo menos 2 parcelas do plano, ou seja, vale a pena você ser associado da Princesa Assistência. Princesa Assistência, cuide de seus sentimentos e deixe que a princesa se preocupe por você. Aproveitando meu fechamento, que já tô com a bola da vez, né? Quero agradecer a todos, agradecer meus amigos de bancada, Maico, Rafael Monteiro, agradecer também o Mauro Teixeira, minha esposa que hoje está fazendo parte aqui conosco aqui, doutora Stephanie, obrigado por você estar aqui. E, claro, quero agradecer também a presença do meu grande amigo, grande professor, posso dizer assim, Juliano Macedo. Obrigado, Juliano, por você ter feito parte da nossa bancada hoje, explicar o que é o Mastermind e pode ter certeza, estou fazendo o curso e recomendo a todos vocês. Com você, Marco. É isso aí, a gente dá uns minutinhos aqui pro Juliano se despedir dessa galera que acompanhou aí a todo momento e é convidado aí sempre para estar na bancada aí junto com a gente, Juliano. Obrigado, Michael. Obrigado pela receptividade de vocês, Mauro, Rafael. Foi um prazer estar aqui com você. Murilo, obrigado pela confiança de coração, meu irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo. O nosso trabalho aqui realmente é para agregarmos um na vida do outro e eu já entendi isso aqui da parte de vocês também. Para mim foi um grande prazer, me coloco à disposição sempre.
Se tiverem maiores dúvidas, já estão com o meu Instagram aí. Estarei à disposição para poder conversar, para poder te encaminhar, para que, quem sabe, você seja o próximo Mastermind de Ponta Grossa, da região. Vai ser um grande prazer te receber. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui também. Foi um grande prazer estar aqui. Agora o nosso menino gato, o mago dos investimentos. Vai lá, Rafa. Não, você tá vendo que eu tô com a moral Sofreu baixa, um né? bullying, né? Faltam 2 programas aqui, o cara já esquece. de colocar você. Sacanagem, né? Porra. Mas queria somente agradecer aí a paciência de todos os nossos espectadores, né? Agradecer também a presença da Stephanie. Agradecer o Juliano, né? Pelos ensinamentos. Acho que assim, a gente cria uma curiosidade, né? Pelo menos eu criei essa curiosidade gigantesca aqui. Creio que os nossos espectadores também, de conhecer um pouco mais, de entender a metodologia. E agradecer novamente aqui os meus colegas, né? O Murilo e o Mauro, porque depois do que o Michael fez aqui, vai ter que rediscutir essa amizade aqui. Mas é isso. Ó, não foi Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal da Princesa Assistência que está nos acompanhando, a Dai em especial. Um abraço a todos vocês. show de bola, pessoal. O Rafael ficou um pouco nervoso Não, aqui, não, mas quero saber ele tava de do mais meu nada lado, aqui. ele tava chutando assim, ó. Tava me chutando. Falei, o que tá acontecendo com esse cara? Que sinal de gato é esse? Esse eu não Eu falei, o conheço. que tá acontecendo? Mas tá... Tô desculpado, não? Pensar no teu caso. Tá. Paga uma cerveja, tudo certo. Agradeço a todos que acompanharam aí esse programa, a todos que estão aqui presentes no nosso podcast O Negócio. E na próxima quinta, ou em alguma quinta que a gente tem nos próximos dias, e uma agenda bem apertada, talvez na próxima semana a gente não está com o programa aqui ao vivo, porque todo mundo aqui tem uma agenda secundária e tira um tempinho aqui para trazer muita informação e conteúdo para vocês. Então é isso, quinta-feira, boa tarde a todos e tenham um ótimo final de semana.